Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Encapuzados matam uma mulher e ferem uma outra a tiros em Vitória de Santo Antão. Morre no restauração rapaz baleado por assaltantes em Paudalho. Ex-presidiário é morto a bala e tem o corpo queimado na cidade de Moreno. Jovem assassinado a golpes de faca peixeira em Camaragibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 12 de março de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Ezaquiel da Silva, um rapaz com 32 anos de idade, profissão informada, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Projetada, no bairro da Miruene Paulista. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, onde foi recebido por Haroldo de Jaboatão dos Guararapes e Cristina do Coqueiral. Uma mulher sem nenhum documento que a identificasse, trajando um short estampado, foi atropelada e morta na BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho, por um veículo também não identificado, e o corpo da vítima é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Edson da Silva Nascimento, com 33 anos de idade. Ele morreu num acidente de motocicleta na estrada da Barragem, em Moreno, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, onde foi recebido por Haroldo de Jaboatão e Cristina do Coqueiral. Uma mulher sem nenhum documento que a identificasse foi assassinada a golpes de faca peixeira no bairro São João da Escócia, em Caruaru. E o suspeito do crime, o companheiro dela. E uma outra mulher também foi assassinada em Caruaru, e o suspeito também o companheiro. A mulher não dispomos da identificação, mas ela morava na terceira travessa da rua Rodopiano, no bairro Salgadinho. E o pior é que este crime aconteceu na presença da filha do casal, que informou a polícia. Um homem sem nenhum documento que o identificasse morreu num acidente de motocicleta na BR-408 em Carpina, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Francisco Júnior Lopes, com 25 anos de idade, e Ana Paula de Oliveira Macedo, de 21 anos, residente no sítio Juá, zona rural de Trindade, morreram num acidente de motocicleta na estrada lá de Juá, em Trindade. Foi um acidente em que o casal trafegava numa motocicleta, e esse acidente eles se envolveram com um carro Fiat Strada. Os dois morreram na hora e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Petrolina. Um rapaz com cerca de 25 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio São João, zona rural de Toritama. Foram 2 homens que cometeram o crime e os caras fugiram na motocicleta. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Caruaru. Sérgio Paes Lima, conhecido por Serginho, recém-chegado de São Paulo. Ele estava morando na rua da Barragem, em Canhotinho, interior do estado, e ontem à tarde ele foi abatido com disparos de arma de fogo pertinho do bar da Cida, lá em Canhotinho. Crime praticado por 2 homens que logo em seguida fugiram na motocicleta. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Wenderson Silva de Lima, com 37 anos de idade. Ele foi agredido a bala na rua Luiz Carneiro, em Vitória de Santo Antão, por elementos desconhecidos. Foi levado para o hospital local e em seguida removido para o Otávio de Freitas do Sancho, mas já acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos, e o corpo foi removido para o IML. Um rapaz com cerca de 25 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, trajando bermuda e camisa estampadas, foi atropelado e morto na Avenida Presidente de Kennedy, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, por um veículo também não identificado, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Robert Ribeiro Alves, com 21 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Euclides Alves da Silva, em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. A autoria
os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Edivaldo Alves Ferreira, com 23 anos de idade. Este foi assassinado a golpes de faca na PS-75, bairro Salgadeira, em Itambé. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, durante as últimas 24 horas, 19 pessoas foram assassinadas em Pernambuco. 19 homicídios registrados de ontem para hoje, 13 no interior e 6 no Grande Recife. No final de semana, nas 72 horas, foram registrados 36 assassinatos, sendo 22 no interior e 14 no Grande Recife. Durante o ano, do dia 1º de janeiro até este momento, registrados em todo o estado 920 homicídios, 920 assassinatos, 492 no interior e 428 no Grande Recife. Encapuzados matam uma mulher e ferem uma outra a tiros em Vitória de Santo Antão. Morre no restauração um rapaz baleado por assaltantes em Paudalho. Ex-presidiário é morto a bala e tem o corpo queimado na cidade de Moreno. Jovem assassinado a golpes de faca peixeira em Camaragibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas, foram registrados 8 assaltos a ônibus, 8 coletivos assaltados. No centro do Cabo, coletivo da empresa São Judas Tadeu, linha TI Cajueiro Seco, linha TI Cajueiro Seco, TI Cabo. Na Avenida Agamenon Magalhães, pertinho do shopping Itacaruna, em Santo Amaro, ônibus da Borborema, linha PA15, Boa Viagem, só os passageiros roubados. Na Avenida Bibiribi, no bairro do Fundão, ônibus da empresa Globo, linha Bibiribi Derby, também só os usuários roubados. Na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Centro da Moda, foram 2 ônibus da Caxangá assaltados no início da manhã de ontem. Um da linha TI Xambá Cabugá e o outro TI Xambá Carlos Lima Cavalcante. Na Avenida Cláudio Gueiro Leite, pertinho da entrada de Manepá, no Janga, ônibus da empresa Cidade Alta, linha Pau Amarelo assaltado, só os passageiros roubados. Na PE15, no bairro dos Butrins, em Olinda, o alvo foi o ônibus do BRT, que fazia a linha Pelópida Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. E ainda em Olinda, na PE15, cidade de Tabajara, outro ônibus do BRT assaltado, este fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Portanto, foram registrados 8 assaltos a ônibus nas últimas 24 horas. Nas 72 horas, final de semana, foram registrados 22 assaltos, mês de março com 78 registros, e do dia 1º de janeiro até agora em todo o estado foram registrados 545 assaltos a coletivos. Rafael de Jesus, de 30 anos, conhecido por Rafa, residente no loteamento Agamenon Magalhães, em Igaraçu, foi assassinado a pedradas na rua Angelina, lá no loteamento, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo é encaminhado ao IML. Após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, tiras da Força Tarefa do DHPP. O ex-presidiário Edmilson Martins da Silva, com 36 anos de idade, conhecido por Nado, residente no bairro Santa Margarida, em Salgueiro, foi assassinado pertinho da residência dele com disparos de arma de fogo efetuados por 2 homens que fugiram na motocicleta. O corpo de Edmilson Martins da Silva, o Nego, foi encaminhado ao IML de Petrolina. Um jovem sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado a bala no sítio Encanto, zona rural de Caruaru. E o que se sabe é que o crime foi praticado por 2 homens que fugiram numa motocicleta. Um jovem identificado apenas como Daniel foi assassinado a tiros no sítio São João, zona rural de Toritama. Crime praticado por elementos desconhecidos, e o corpo da vítima encaminhado ao IML de Caruaru. Um homem também sem nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto em decomposição em uma cisterna localizada numa residência na rua Raimundo Pedrosa, no bairro Central, na cidade de Pesqueira, no agreste do estado. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Caruaru.
Silvan Moraes da Silva, com 27 anos, residente na Vila Canaã, também em Toritama. Este foi assassinado a bala no estabelecimento dele, na mesma residência. Ele ainda chegou a ser levado para o Hospital Nossa Senhora de Fátima e o corpo foi removido para o IML. Alex Romão do Nascimento, com 28 anos, residente na Rua Q, em Camela e Pojuca. Ele morreu aqui no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido em estado muito grave, vítima de um acidente de motocicleta. Também vítima de um acidente de moto, faleceu aqui no HR João Carlos Cordeiro da Silva, que morava em Cachoeirinha. O corpo dele será removido para o IML por Carlos Simone Marcos, funcionário do necrotério aqui do Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Eduardo Gabriel Ventura, que mora no sítio Gonçalo, zona rural de Águas Belas, foi alvejado por um tiro de espingarda no Morro do Galo, lá em Águas Belas. Atentado praticado por um elemento desconhecido. Atingido no braço esquerdo, Eduardo Gabriel Venturosa foi socorrido no hospital local. Clebson Pereira da Silva, de 19 anos, residente na Rua do Divino, em Salgueiro, foi agredido a pauladas por José Vitor da Silva, que tem 18 anos de idade, e também Carlos Dias Souza. Os motivos não foram informados e a vítima foi socorrida no Hospital Regional lá de Salgueiro. Marcos Félix da Silva, com 32 anos de idade, residente na Rua José Máximo Sobrinho, no centro, em Bezerros, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. José Januário da Silva, com 19 anos de idade, residente no sítio Lagoa do Barro, zona rural de Timbaúba, foi agredido a bala. Um atentado de autoria e motivos não informados, e a vítima foi trazida aqui para Recife, para o HR. Vitor Rafael Braga dos Santos, com 26 anos de idade, residente na Rua Santa Teresa, no bairro Santa Teresa, em Olinda, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos ignorados. Ailton José da Silva, de 29 anos de idade, residente na Avenida Padre Mosca de Carvalho, número 32, na Guabiraba, foi agredido a socos e pontapés. Ninguém informou quem bateu nele, nem os motivos, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Leonardo Felisberto de Oliveira, jovem com 18 anos, residente no Engenho Boa Fé, zona rural de Buenos Aires, foi agredido a golpes de faca por um xará dele, Leonardo, conhecido por Léo, sendo levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Tatiana Francisca da Silva, de 35 anos de idade, residente na Avenida Asa Branca, no bairro de Rio Doce, em Olinda, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. José Ramalho Esteves, com 49 anos de idade, residente na segunda travessa Manuel Carneiro Leão, 180, em Dos Carneiros, Jaboatão dos Guararapes, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas, também vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Marinete Ferreira da Silva, uma idosa, 70 anos, residente na Rua Underval, no bairro da Várzea, foi atropelada por um veículo não identificado e ficou muito machucada, sendo trazida para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Robson Vinícius da Conceição, com 19 anos de idade, residente no Alto do Cruzeiro, número 73, no Correio de Genipapo, foi atropelado por um ônibus. A placa do ônibus não foi informada, ninguém também falou sobre a empresa, e a vítima, bastante machucada, foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Romualdo Domingos de Miranda, que mora na Rua 113, no bairro do Caetés, em Abreu Lima, foi trazido aqui para o Hospital da Restauração muito machucado, vítima de atropelamento por um veículo não identificado. Darlan José Maciel da Silva, jovem com 22 anos, residente na Fazenda São Francisco, em Barreiros, ele sofreu ferimentos em consequência de um acidente de carro, um capotamento, sendo levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Encapuzados matam uma mulher e ferem uma outra a tiros em Vitória de Santo Antão.
elementos desconhecidos encapuzados invadiram um bar localizado no loteamento Bibal, em Vitória de Santo Antão, e mataram com disparos de arma de fogo a jovem Juliana Dark de Santana, que tinha 20 anos de idade, e feriram Elizabeth Cavalcante de Arruda, 43 anos. Juliana morreu no local e Elizabeth foi socorrida no hospital João Murilo, lá em Vitória de Santo Antão. A polícia ainda não tem nenhuma informação a respeito da tentativa de duplo homicídio, tentativa da morte das duas mulheres lá em Vitória. Morre no Restauração rapaz baleado por assaltantes em Paudalho. Jackson Bruno Antônio Feitosa, um rapaz com 34 anos de idade, residente na rua 21, número 23, loteamento Primavera, em Paudalho. Ele, na noite do último sábado, ele trafegava numa motocicleta com a esposa dele na garupa. Ele estava voltando do trabalho quando, de repente, na BR-408, lá em Paudalho, ele foi surpreendido por ocupantes de um carro Fiat Uno que anunciaram um assalto. Ele acelerou a motocicleta e os caras atiraram nele e fugiram. Jackson Bruno Antônio Feitosa foi levado para o hospital local e, em seguida, removido aqui para o Hospital da Restauração, onde faleceu ontem devido à gravidade dos ferimentos, e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Ex-presidiário é morto a bala e tem o corpo queimado na cidade de Moreno. Jefferson Cristiano da Fonseca, um jovem com 22 anos de idade, ex-presidiário por tráfico de drogas. Ele teve a residência dele invadida. A residência dele fica no Alto das Estrelas, na cidade de Moreno. Ele estava em casa com a companheira saiu nas carreiras, conseguiu se livrar, foi até a casa do pai dele, do Jefferson, comunicar o fato, e quando ela e o pai do jovem chegaram, lá estava o Jefferson Cristiano da Fonseca, morto a bala e com o corpo queimado. E segundo informações, a morte dele teria sido um alívio para a família. O corpo de Jefferson Cristiano da Fonseca foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, policiais da Força Tarefa do DHPP e agentes do IML. Rogério Pereira de Araújo Júnior, com 28 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo no sítio São José, no Engenho, Manaus, em Timbaúba. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo do Rogério foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado a golpes de faca peixeira em Camaragibe. O pedreiro Cleiton Washington Pereira, com 20 anos de idade, ele foi assassinado a golpes de faca peixeira em frente à residência de um amigo dele, localizada na rua São Sebastião, no bairro Santana, em Camaragibe. A informação é de que ele tinha ido ajudar o colega no conserto de uma cisterna, quando apareceram dois elementos. Esses elementos passaram na frente de uma igreja evangélica, obrigaram o pastor a fechar a igreja, alegando que iria cometer um crime por ali. E, de repente, eles mataram o Cleiton Washington Pereira com vários golpes de faca peixeira. Os motivos ainda são ignorados, pois a informação é que o jovem Cleiton Washington Pereira era um jovem trabalhador e, de acordo com informações, ele não tinha nenhum envolvimento com coisas erradas. O corpo do pedreiro foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.